Olá, alunas, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Simone, professora de Sociologia. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão do conteúdo para avaliação, Sociologia e História Política, Econômica e Meio Ambiente Pós-Moderno. Os nossos conteúdos são Política do Estado Moderno, Feudalismo e Capitalismo, Revolução Industrial e Imperialismo, Globalização e Neoliberalismo, Meio Ambiente Natural, Social e Rural. Certo? Vamos lá então? Os objetos de estudo são a política, a economia, o meio ambiente, as instituições sociais e os indivíduos dentro dos contextos. Os objetivos de aprendizagem são relacionar os fenômenos sociais responsáveis pelas transformações globais a partir do Estado moderno, refletirmos sobre os fatores políticos, econômicos e ambientais e compreender os fenômenos e fatores sociais como provedores das desigualdades sociais. Vamos lá para o nosso conteúdo final? Então vamos lá, pessoal, para o nosso último conteúdo, revisão da prova. Hoje nós vamos continuar a partir do meio ambiente natural, social e rural. O meio ambiente natural envolve as espécies de fauna e de flora, tá? São ambientes, espaços que sofreram grandes impactos com a ação do homem. Os animais, por exemplo, eles foram tirados do seu habitat natural de várias formas, ou porque o homem invadiu esse espaço natural deles, ou porque eles se tornaram objetos de desejo, e aí vem a questão da comercialização, do mercado negro, da compra e venda ilegal desses animais, ou porque de alguma maneira o homem alterou esse meio, deles viverem. Também não podemos esquecer a extração ilegal dos nossos recursos naturais, como madeira, como minerais, como pedras preciosas, como plantas. Então, tudo que é comercializado e tudo que é extraído de forma ilegal, sem o conhecimento dos órgãos competentes a manter, essa preservação, isso é um crime. Então, a pessoa que está participando da compra e venda de animais, que está fazendo extração ilegal de algum recurso natural, ele está cometendo um crime. Outro, ponto que nós não podemos deixar de fazer uma observação são as invasões em áreas de preservação ambiental. Será que isso acontece só lá naquele meio, no meio natural, no meio ambiente, ali onde tem animais? Não. Depois nós vamos ver que tanto no campo quanto na cidade, isso também acontece. Vamos pegar aqui, invasão das preservações de áreas naturais, as tribos indígenas. Acompanhamos algumas vezes na mídia, na TV, no rádio, nos meios de comunicação, o grande conflito entre tribos indígenas e fazendeiros. Por quê? A partir do momento que as tribos indígenas estão naquele território, aquele território deles tem que ser preservado, tem que ser conservado. E nós sabemos que a agricultura e a pecuária, ela está expandindo cada vez mais. Então, há esse conflito, nesses dois ambientes também, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, porque aquele território indígena é uma área de preservação. Outras vezes também nós temos que entender como que esses índios entendem esse território deles como patrimônio, deles também. Enfim, há um conflito muito grande ali que nós temos que nos aprofundar somente nesse assunto. Mas vamos adiante.
Depois nós temos o meio ambiente social, que envolve os meios de relações do homem no coletivo. Lá no meio ambiente natural, existiam algumas pessoas que viviam da floresta, né? Elas colhiam, elas caçavam, elas pescavam, tudo ali no meio ambiente. Aquele meio ambiente natural foi mudado, como nós já citamos algumas vezes, a barragem, né, da Itaipu Nacional. As pessoas que dependiam daquele ambiente natural, elas tiveram que se deslocar para outros lugares. Então, houve ali o processo de migração e algumas foram morar, né, nos centros urbanos. Então, elas saíram do ambiente natural e foram para o ambiente social. Mas lá no ambiente social também, nós temos, né, alguns fatores negativos relacionados ao que nós já vimos anteriormente. Por exemplo, nós temos as divisões socioespaciais. Vamos colocar de uma forma simples as divisões socioespaciais como os espaços ocupados pelos grupos sociais. Nas grandes cidades, nós temos visível ao lado de um condomínio de luxo, comunidades de favela. Nós já vemos ali que há uma diferença muito grande no espaço ocupado pela, né, classe média alta e pela classe de base. Também não podemos esquecer que dentro do ambiente social existem as divisões socioeconômicas. As divisões socioeconômicas, elas estão relacionadas também à acessibilidade, né, dos serviços oferecidos pelo Estado como uma obrigação e a apropriação dos bens e serviços produzidos. Ou seja, tudo que é produzido no nosso país, ele não é, né, dividido de uma forma homogênea. Existe ali uma diferença muito grande, né, no desfrute dos bens produzidos, dos recursos financeiros, recursos materiais, enfim. E outro elemento também que nós não podemos deixar, né, passar é as divisões socioculturais. Tudo isso está relacionado às práticas, né, dentro desse contexto social. Outro ambiente também que é muito importante, que está relacionado aos dois anteriores, é o meio ambiente rural. O meio ambiente rural, ele envolve as relações de produção no campo. Ou seja, para que o campo seja formado, eu tive que mudar o ambiente natural. Lá no campo, né, até final ali do século XX, começo do século XXI, havia-se uma grande mão de obra trabalhando no campo. Mas, a partir das novas tecnologias, né, enfim, da mecanização do campo, esse contexto também sofreu alguns impactos negativos. Tinha-se muito a agricultura familiar, ou seja, lá no campo trabalhava a família, né, numa fazenda tínhamos lá a sede da fazenda e ali por perto, ao redor, nós tínhamos várias famílias trabalhando nessa fazenda. Com a mecanização do campo, essas famílias ficaram sem, né, os seus postos de trabalho e novamente acontece a migração para o campo, para a cidade. Além, né, das pessoas que viviam das florestas irem para a cidade, agora as pessoas do campo também vão para a cidade por uma questão de sobrevivência. E essa mecanização do campo, ela vai trazer alterações também, né, nesse ambiente, no solo, na atmosfera, nos recursos hídricos. Ali vai se usar muito maquinário, muito fertilizante, enfim, produtos, né, que vão alterar a composição daquele solo, a composição da água, do ar, e tudo isso não vai, né, causar o impacto só ali no campo, mas também nas pessoas que estão lá no ambiente social. Bom, bateu o sinal para o final da nossa aula. Até a próxima aula e boa prova para vocês.